Olá, alunos! Seja bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina de Matemática Financeira. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, eu sou licenciado em Matemática, sou especialista em Educação Matemática, mestre e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Nessa nossa primeira aula, nós vamos tratar de conceitos básicos da matemática financeira. Básicos porque são conceitos que ajudam a construir outros conceitos na matemática financeira. E é assim então que eu convido você à contextualização. Acompanhe comigo. A matemática financeira possui diversas aplicações no nosso sistema econômico. Podemos encontrá-la em situações do dia a dia, como ao financiarmos um carro, ao realizarmos empréstimos, compra no crediário ou no cartão de crédito. Então perceba que são diferentes as situações em que nós podemos aplicar os conceitos vistos, os conceitos estudados no âmbito da matemática financeira. E esses conhecimentos não são só importantes para a sua formação profissional, mas também para a sua formação pessoal. Eu gostaria, nessa contextualização, de chamar a atenção também para as ferramentas que nós vamos utilizar ao longo das aulas. Entre as ferramentas, eu destaco a planilha eletrônica Excel, algo que nem sempre você tem acesso, mas que contribui para agilizar, tornar os cálculos, alguns processos matemáticos mais simples, mais rápidos. E também utilizaremos a calculadora científica e a calculadora HP12C. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, aqui eu mostro a calculadora HP12C. Então, essa calculadora ela é específica para operações financeiras. Utilizaremos também a calculadora científica. Determinados procedimentos, determinadas operações ficam mais simples de serem realizadas por meio dessa calculadora. Então, ao longo das aulas, você irá perceber essa diferença entre uma calculadora e outra. Mas, professor, eu preciso ter as duas calculadoras, preciso comprar as duas. Não há necessidade. O importante é que você tenha acesso a pelo menos uma delas e que você, então, possa aprender ter uma outra opção para realizar as operações. Então, a ideia é complementar os conhecimentos relacionados às operações financeiras. Não é substituir o seu conhecimento, mas é, de fato, complementar. E assim, então, eu encerro a contextualização. Um dos conceitos mais importantes na matemática financeira é o de juros. E também o de taxa de equivalência, taxa equivalente. Para tratarmos do conceito de juros simples, é importante entendermos outros conceitos básicos. E é deles que nós vamos tratar agora. Nós vamos falar do capital, vamos falar da taxa de juros, vamos falar do período de capitalização, conceitos que permitem determinar o juro simples em um regime de capitalização. Acompanhe comigo no quadro. Então, eu trago aqui o primeiro conceito, que é o de capital. O capital nós indicaremos pela letra C. E aqui eu já destaco a importância de você estabelecer sempre relações entre o conceito e a letra. Por quê? Porque muitas vezes eu trato apenas por meio da letra e a fórmula também, você terá lá na fórmula as letras. E aí você precisa saber o que cada letra significa. O C, por exemplo, é o capital. Vamos continuar, acompanhe. O capital, então, é a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira, compra ou aplicação. O capital também é denominado como valor presente, VP, e valor atual, VA. Juros. Juros nós vamos indicar pela letra J. Os juros são as compensações financeiras nas operações realizadas, representando um acréscimo. Pode ser o rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação, ou também uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. Aqui é importante entendermos que os juros nem sempre são negativos, são algo ruim.
Se eu pensar em um empréstimo, em um financiamento, em que eu tenha que pagar, aí sim, os juros é algo a mais que eu pago. Então, não é nada bom. Agora, se eu pensar numa aplicação na poupança, por exemplo, os juros são os rendimentos. Então, é algo positivo, é algo bom. Então, é importante que você entenda que juros nem sempre é algo negativo. Continue acompanhando. Um outro conceito importante é o de montante, que nós vamos indicar pela letra M. Montante é a soma do capital com os juros. Então, eu posso escrever que montante é igual a capital mais J, os dois conceitos vistos anteriormente. O montante ele também é conhecido como valor futuro. Por quê? Em língua inglesa, usa-se future value, indicado nas calculadoras financeiras pela tecla FV. Então, quando eu falar em montante, falar em valor futuro, esses dois conceitos possuem a mesma ideia aqui no âmbito da matemática financeira. Tendo falado, então, desses conceitos, vamos pensar em juros simples. Esse, então, é um regime de capitalização. O juro simples é calculado sempre sobre o valor do capital inicial. Os juros de cada capital são obtidos multiplicando a taxa de juros, que nós indicamos pela letra I, pelo capital, indicado pela letra C, e pelo tempo de aplicação, indicado pela letra N. Alguns autores indicam esse tempo de aplicação utilizando também a letra T. Mas ao longo das nossas aulas utilizaremos a letra N. Se nós temos então aqui uma multiplicação desses três conceitos, eu tenho então a seguinte fórmula: J igual a C que multiplica I que multiplica N. O que são essas letras, professor? É por isso que eu mencionei a importância de você anotar o significado de cada uma dessas letras e conseguir estabelecer relações. J, juros, C, capital, I, taxa de juros e o N, o período da aplicação. E aqui uma observação importante. O valor do juro será o mesmo em todos os períodos N. Eu posso até dizer que essa é a principal característica desse regime de capitalização. O juros será sempre calculado a partir do capital e sempre será o mesmo em todos os períodos. Não temos diferença de um período para o outro. Continue acompanhando. Agora, pensando no montante ou no valor futuro que nós tratamos, vamos pensar nessas ideias nesse regime de capitalização, no juro simples. O montante M, ou valor futuro VF, corresponde ao capital C mais os juros J, produzido em certo período N. Então, nós vimos a fórmula M igual a C mais J. Vimos também no slide anterior que esse J ele também pode ser indicado por meio de uma multiplicação entre o C, o I e o N. Então, da primeira fórmula para a segunda, eu fiz apenas uma substituição. Como nós temos o C nas duas parcelas dessa adição, eu posso colocar o C em evidência. Colocando o C em evidência, eu tenho essa terceira fórmula, reescrita como M igual a C, que multiplica entre parênteses 1 mais I vezes o N. Ah, mas são muitas fórmulas, professor. Nesse momento, é importante que você registre no seu material de estudo, no seu caderno, essa última fórmula. Ela será mais importante por enquanto. Montante igual a capital que multiplica entre parênteses 1 mais a taxa de juros vezes o período. Perceba que nessa fórmula nós temos dois conceitos indicados pela letra I e o outro pela letra N. Uma informação importante a respeito desses dois conceitos, desses dois elementos. Eles precisam estar na mesma unidade de tempo, sempre. Ah, eu posso deixar às vezes em um? Não, sempre na fórmula, esses dois elementos precisam estar na mesma unidade de tempo. Como assim, unidade de tempo? Se a taxa estiver ao ano, o período também precisa ser anual.
Se a taxa for mensal, o período também tem que ser mensal, tem que ser ao mês. Se a taxa for ao dia, o período também e assim por diante. Sempre a mesma unidade de tempo. Se não for, nós precisamos tratar da taxa equivalente. Acompanhe comigo. Considerando inicialmente o período comercial em que um mês igual a 30 dias e um ano igual a 360 dias, nós temos que, quando a taxa for apresentada numa referência maior que a solicitada, devemos dividir pela proporção da referência menor com relação à maior. Quando menor, multiplica-se. Como assim, professor? Bom, vejamos um exemplo. Digamos que eu tenho uma taxa de 18% ao ano. E o período, na minha situação problema, seja mensal. Digamos lá um pagamento ao mês. Bom, eu não posso deixar as unidades diferentes, eu preciso convertê-las para que fiquem na mesma unidade de tempo. Se aqui a taxa é de 18% ao ano e queremos deixá-la ao mês, eu preciso pensar, bom, 18% ao ano, quantos meses tem um ano? Um ano tem 12 meses. Então, a ideia é só distribuir esses 18% por 12. Então, a ideia de distribuir é divisão. Então, nós dividimos o 18 por 12 e aí eu descubro qual é a taxa mensal. Digamos que eu queira a taxa diária. Em vez de trabalhar com taxa anual, eu queira uma taxa diária. Um ano comercial tem 360 dias. Então, eu vou lá e divido esses 18 por 360 e aí eu descubro a taxa diária. Agora, se eu tiver uma taxa numa unidade de tempo menor que a desejada, a ideia é o contrário, aí eu multiplico. Então, digamos que a minha taxa já seja dada ao mês e eu queira ao ano. O que eu faço? Aí eu multiplico por 12 e tenho a minha taxa anual. Bom, encerramos aqui então o trabalho, o estudo relacionado ao conceito de juros simples e taxa equivalente. Vamos a uma situação problema, de modo a recorrermos aos conceitos de juros simples e taxa equivalente em juros simples. Vamos à situação problema, acompanhe. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento oferecendo as seguintes condições. Primeira, compras com pagamento até 10 dias sem entrada e sob taxa de juros simples de 3% ao mês. Segunda condição, compras com entrada de 25% do valor à vista e pagamento até 10 dias, sob taxa de juros simples de 2,7% ao mês. O senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita ao atendente que apresente o quanto ele irá pagar no prazo de 10 dias em cada situação. Coloque-se no lugar do atendente. Como você resolveria esse problema? Usando juros simples e taxa equivalente em juros simples? Bom, após a leitura do enunciado da situação problema, é importante que você volte sempre anotando, registrando as informações mais importantes. No nosso caso, quais serão as informações mais importantes? Taxa de juros, o regime de capitalização, no nosso caso, juros simples, o período de capitalização, em quanto tempo será feito o pagamento, o valor à vista do produto. Então vamos lá, acompanhe comigo. Considerando a primeira condição, nós temos o período N igual a 10 dias. Não teremos entrada, isso é uma informação importante. A taxa de juros é no regime simples e o valor da taxa de juros é de 3% ao mês. Então, I igual a 3% ao mês. Perceba que as unidades de tempo são diferentes. Eu tenho que o período de capitalização está em dias e a taxa de juros está ao mês. Não pode, eu preciso deixá-las na mesma unidade de tempo. Então, vamos começar com essa conversão. A nossa taxa de juros ela é de 3%. Bom, 3% é o mesmo que 3 dividido por 100,
ou ainda 0,03. Vamos deixar essa taxa, que é mensal, ao dia. Então, eu divido por 30, porque um mês tem 30 dias. 0,03 dividido por 30 resulta em 0,001. Se eu quero na representação percentual, multiplico por 100 e obtenho 0,1%. Agora sim, ao dia. Agora, então, nós temos que o período N está em dias e a taxa também está ao dia. Vamos à substituição na fórmula. A fórmula do montante no regime simples, de capitalização simples, é dada por M igual a C, que multiplica 1 mais I vezes N. Vamos às substituições. O M é o que nós queremos descobrir. O C, o nosso capital, é o valor à vista do produto, R$ 900. O 1 eu mantenho. O I, a taxa de juros, 0,001. E o N, o nosso período, é igual a 10. Vamos resolver agora o que está dentro do parênteses. Perceba que dentro do parênteses nós temos uma adição e nós temos uma multiplicação. Começamos sempre pela multiplicação. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Na calculadora científica, eu consigo realizar essa operação de uma única vez. Então, eu posso fazer 900, que multiplica entre parênteses 1 mais 0,001 vezes 10, fecha parênteses, igual, já obtenho o valor final. Essa é uma vantagem que eu, pelo menos, vejo na calculadora científica. Eu consigo digitar toda a expressão de uma única vez e obter o resultado, 909. Continue acompanhando no quadro. Então, esse é o valor do nosso montante. Portanto, o valor a ser pago após 10 dias sem entrada será de R$ 909 em regime de juros simples. E agora vamos à nossa segunda condição. A segunda condição diz: compras com entrada de 25% do valor à vista e pagamento até 10 dias, sob taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Como no primeiro caso nós já resolvemos por meio da fórmula, mostrando ali o passo a passo, a substituição na fórmula, vamos agora recorrer à calculadora HP12C. Vamos resolver de um modo diferente. E eu lembro que nos slides, no seu material de estudo, já tem lá a resolução passo a passo para que você acompanhe e depois possa analisar as etapas, os procedimentos seguidos. Acompanhe novamente no quadro. Então, nós temos aqui uma entrada de 25% do valor à vista. Então, nós temos que primeiro determinar o valor dessa entrada. Perceba que o pagamento, o N, continua em dias e a taxa de juros continua ao mês. Então, nós vamos precisar converter essas taxas. Então, vamos fazer todas essas operações na calculadora HP12C. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, primeiro, vamos à conversão da taxa. E aqui eu destaco uma observação importante. No regime simples, na calculadora científica, se eu for determinar o montante, eu preciso da taxa de juros ao ano. Então, eu preciso fazer 2,7, que está ao mês, e multiplicar isso por 12. Então, eu faço 2,7, Enter, 12 vezes. Então, essa é a nossa taxa. E aí eu insiro na memória I. Então, essa é a taxa já registrada. A nossa entrada é de 25% de R$ 900. Como que eu calculo isso? Então, 900, Enter, 25%, digito 25 e o símbolo do porcento. R$ 225 foi a entrada. Se R$ 25 foi a entrada, R$ 225, corrigindo, foi a entrada, quanto que será calculado ali na fórmula? Eu preciso subtrair isso do 900. Então, eu faço 900 menos, faço essa subtração, e aí a diferença é de R$ 675. Então, é isso que será substituído
no nosso capital. Esse é o nosso novo valor à vista, o nosso novo valor presente. Então, novamente, nós temos 675 como sendo o valor presente, então eu digito CHS PV. O período, o N, 10 dias, então 10N. A nossa taxa de juros, bom, eu vou digitar aqui novamente, 2,7, Enter, 12 vezes, essa é a nossa taxa anual, então I. E agora sim eu digito FI, eu tenho os juros a serem cobrados após os 10 dias. Como eu quero o montante, eu digito F mais R$ 681,08 aproximadamente. É o valor, então, do montante nessa situação em que nós temos uma entrada. Continue acompanhando no quadro. Então, portanto, o valor a ser pago após 10 dias com entrada de R$ 225 será de R$ 681,08 em regime de juros simples. Lembrando que para determinar o montante na HP 12C, é importante que a taxa seja anual e que o período seja em dias. E assim, então, nós encerramos a resolução da situação problema. Um conceito importante na matemática financeira, especificamente quando estudamos o regime de capitalização simples, é o de parcelamento. Quando a compra ela considera um parcelamento, o que eu devo fazer? Então, vamos estudar séries no regime de juros simples. Acompanhe comigo. Então, nós partimos da fórmula do montante no regime de juros simples. M igual a C que multiplica 1 mais I vezes N. Se nós vamos tratar do parcelamento, vamos isolar o C. Se eu isolo o C da fórmula, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Lembra lá do estudo de equação do primeiro grau, visto lá na educação básica. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Assim, a fórmula que nós obtemos é C igual a M sobre 1 mais I vezes N. Cada parcela ou prestação serão pequenos montantes nesse estudo de séries no regime de juros simples. Sendo assim, após o primeiro período, eu tenho um determinado montante. Após o segundo período, eu tenho um segundo montante e assim por diante. Se eu tenho pequenos montantes ao final de cada período, consequentemente, eu posso dizer que teremos capitais diferentes. Um capital ao final do primeiro período, um capital ao final do segundo e assim por diante. Então, nós vamos considerar que cada parcela gera um capital. E aí podemos escrever que o capital, no primeiro período, é determinado pelo montante no primeiro período, dividido por 1 mais I vezes o primeiro período. O capital do segundo período é determinado por meio do montante do segundo período, dividido por 1 mais I, que multiplica o segundo período, e assim por diante. Bom, perceba que eu tenho pequenos capitais aqui. E eu posso relacionar esses pequenos capitais com o valor inicial do meu capital. O valor presente, o valor atual, o capital da situação problema, será sempre a soma desses pequenos capitais. Sendo assim, nós podemos reescrever considerando aquela expressão do slide anterior, envolvendo o montante, a taxa e o período. Então, aqui eu faço uma substituição considerando as expressões vistas no slide anterior. Se nós temos uma soma, eu posso escrever tudo isso em uma única expressão envolvendo uma somatória. Então, o capital será a somatória de todos os montantes dividido por 1 mais a taxa de juros vezes cada um dos períodos. Mas se nós tivermos uma entrada, não muda muita coisa. Basta você subtrair essa entrada do valor à vista. A diferença, o resultado, será o novo
capital a ser considerado na fórmula. E assim, então, nós concluímos o estudo de séries no regime de juros simples. Vamos a uma situação-problema envolvendo o conceito de séries no regime de juros simples. Acompanhe comigo. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento oferecendo as seguintes condições. Primeira, compra sem entrada, com 2 parcelas quinzenais e iguais, sob taxa de juros simples de 4,2% ao mês. Segunda condição, compras com entrada de 25% do valor à vista e com 2 parcelas quinzenais iguais, sob taxa de juros simples de 3,6% ao mês. O senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita à atendente que apresente o quanto ele irá pagar nos prazos extremos de cada situação. Colocando-se no lugar de atendente, como você resolveria esse problema usando séries de juros simples? Então, novamente, após a leitura do enunciado da situação-problema, é importante que você volte anotando as informações mais importantes. Do que nós precisamos? Eu preciso saber se nessa compra teremos uma entrada ou não. Eu preciso saber em quantas vezes que será feito o pagamento. Eu preciso saber a taxa de juros, o valor à vista. Acompanhe comigo, então, no quadro novamente. Vamos começar aqui com a primeira condição. Compras sem entrada, com 2 parcelas quinzenais, então 2 vezes, sob taxa de juros simples de 4,2% ao mês. Então, aqui nós temos que o N igual a 2 parcelas, quinzenais. E o I, a nossa taxa de juros, 4,2% ao mês. Percebam que as unidades de tempo são diferentes. Então, nós precisamos deixar na mesma unidade. O que você faria? Qual estratégia você utilizaria para deixar as unidades de tempo iguais? Você converteria a unidade de tempo da taxa para deixar de modo quinzenal ou o contrário? Converteria o período que está de modo quinzenal para deixar ao mês como está a nossa taxa. Acompanhe comigo no quadro. Uma opção que eu trago é convertermos o período, deixarmos a taxa ao mês mesmo. Porque eu sei que a quinzena é o mesmo, uma quinzena é o mesmo que meio mês. Então, eu vou considerar o primeiro período como sendo meio mês. E o segundo período como sendo um mês completo. E assim, nós trabalhamos com a mesma unidade de tempo. A fórmula da série em regime de juros simples é C igual à somatória de M sobre 1 mais I vezes N. Vamos à substituição dos dados. Como nós queremos saber o valor da parcela, o M permanece, é ele que nós queremos descobrir, o M. Não muda. Por que eu construí 2 frações? Porque são 2 períodos, são 2 parcelas. Se são 2 parcelas, eu preciso construir 2 frações. Se fossem 3, seriam 3 frações. Se fossem 4, 4 frações. E assim por diante. Continue acompanhando. No denominador, perceba que o 1 se mantém nas 2 frações. A taxa de juros I foi substituída por 0,042. A nossa taxa de juros é de 4,2% ao mês, que é o mesmo que 4,2 dividido por 100, ou ainda 0,042. Então, é esse decimal que eu substituo. O que muda de fato de uma fração para outra? Perceba que apenas o período. Então, no lugar do N, eu substituo pelo primeiro período, meio de meio mês, e na segunda fração, 1 de 1 mês.
Feitas as substituições, vamos aos cálculos. Como o m aparece nas duas frações, colocamos em evidência. Por isso que, dentro do parênteses, teremos 1 na primeira fração sobre o resultado já das operações. 1 mais 0,042 vezes 0,5. 1,021. Na segunda fração, temos 1 no numerador e no denominador o resultado da segunda operação. 1 mais 0,042 vezes 1. Lembrando que essa expressão, essa operação, podemos realizar na calculadora científica em uma única vez, mas também podemos realizar na calculadora HP12C, porém de um modo mais demorado. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então veja. Perceba que ao ligar a calculadora eu já tenho valores apresentados na tela. Eu preciso limpar, como f CLX. Vamos fazer então a operação do 1 mais 0,042 vezes 1. Vamos começar pela multiplicação, sempre a multiplicação. Então, 0,042, Enter. Claro que vezes 1 nem precisaria fazer, porque vai dar o mesmo resultado. Mas só para que você perceba, 1 vezes. E aí eu somo com 1. 1 mais 1,042. Acompanhe novamente no quadro. E assim o resultado da segunda operação. Continuando, nós temos que 1 dividido por 1,021 é igual a 0,9794. E 1 dividido por 1,042, 0,9597. Somando esses dois valores, obtemos 1,9391, que multiplica m. Agora nós temos que isolar o m. Se eu quero isolar o m, o que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Por isso que nós temos 900 dividido por 1,9391. E o resultado da divisão é de aproximadamente R$ 464,13. Vamos pensar agora na segunda condição proposta pela loja. Vamos continuar utilizando a fórmula e fazendo o passo a passo. Por que não utilizaremos a HP12C? Porque a HP12C ela já é programada para determinar valores de parcelas considerando o regime composto e não o regime simples. Então, não será possível. Isso por conta da própria calculadora. Então, é importante que você preste atenção na fórmula a ser utilizada em séries, no regime de juros simples, o que significa cada letra dessa fórmula e como são feitas as substituições. Acompanhe comigo no quadro. Então, eu trago aqui a segunda condição. Compras com entrada, agora nós teremos uma entrada, com 2 parcelas quinzenais, sob taxa de juros simples de 3,6% ao mês. O raciocínio será o mesmo utilizado na condição anterior. Percebam que o período, a unidade de tempo do período é diferente da unidade de tempo dos juros, da taxa de juros. Então, nós precisamos converter. E aqui eu já deixei tudo ao mês. Então, o período será o mês. E a taxa de juros eu não preciso mexer. Então, nós teremos o primeiro período como sendo meio mês, 15 dias, e o segundo período também 15 dias. Teremos uma entrada. De quanto? A entrada é de 25% de 900. Vamos calcular essa entrada. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, 25% de 900. Como que eu determino? Então, eu digito 900, Enter, 25, corrigindo aqui, 900, Enter, 25 e a tecla do porcento. R$ 225 foi a entrada. Se houve uma entrada de R$ 225, quanto que ficou para parcelar? Aí eu preciso fazer 900 menos esse valor. 900 menos, R$ 675 é o que ficou para ser parcelado. Acompanhe novamente no quadro.
Então, aqui eu já trago o 675 como sendo o valor a ser parcelado. Já construí as duas frações, porque são duas parcelas, em que o numerador é m, que nós queremos descobrir. Nos denominadores, 1. No lugar da taxa, 0,036, porque a nossa taxa agora é de 3,6% ao mês. Ou ainda, 0,036. Na primeira fração, no lugar do n, eu coloco meio, e na segunda nós colocamos o 1 de um mês completo. O m colocamos em evidência. Perceba que é o mesmo raciocínio para a primeira condição. Só mudam aqui os valores. Dentro do parênteses, obteremos 1,9476. Isolamos o m e passamos o que está multiplicando dividindo. Então, teremos que o montante é igual a 675 dividido por 1,9476. O resultado dessa divisão é de R$ 346,58. E agora a conclusão. Portanto, se for escolhido o pagamento em duas parcelas quinzenais sem entrada, cada parcela terá o valor de R$ 464. Mas, optando por duas parcelas quinzenais, com entrada agora, o senhor Alberto deverá pagar uma entrada de R$ 225 e parcelas de R$ 346,58. Então, nessa situação problema, nós consideramos o conceito de série no regime de juros simples e fizemos o passo a passo utilizando a fórmula. Lembrando que não temos um modo mais prático de determinar o valor da parcela utilizando a calculadora HP12C. Realmente fica mais fácil você construir a fórmula, substituir os valores e aí sim realizar as pequenas operações utilizando, aí você poderia utilizar a HP ou a científica, mas se resumiria a realizar operações como divisão, adição e multiplicação. Então encerramos aqui a resolução da nossa situação problema. Agora é o momento de interação que eu deixo para que você encaminhe as suas contribuições e as suas dúvidas que foram surgindo ao longo dos conceitos estudados até aqui. Logo eu retorno para discutirmos. Bom, entre as dúvidas encaminhadas, nós temos uma em relação à conversão das unidades de tempo. O que compensa mais, se um se torna mais ineficaz do que a outra? Nem sempre. Depende muito. Você precisa analisar o que fica mais fácil. Às vezes, se você tiver o período em meses, transformando, por exemplo, ao ano, se você obtiver um número decimal, isso pode tornar os cálculos um pouco mais complicados. Então, é uma questão de analisar mesmo o que
fica mais simples, o que te retorna números mais simples para se trabalhar por meio da fórmula. Então, depende de uma situação para outra, não existe uma regra. O importante é que as unidades de tempo sejam as mesmas. Com relação ao uso das calculadoras científica ou HP, a ideia de fato é resolver determinados cálculos utilizando a científica, em outros casos utilizando a HP, mas eu reforço que para essa disciplina, a HP 12C ela é indispensável, uma calculadora muito importante, porque ela é direcionada, ela possui já na sua memória as fórmulas utilizadas na matemática financeira. A científica nós teremos que digitar as operações em si. Bom, encerramos então aqui o momento de interação. Entre os conceitos importantes da matemática financeira, quando trabalhamos, estudamos os juros, o conceito de juros composto, a taxa equivalente em juros compostos também. Então vamos ao quadro, acompanhe comigo. O juro composto é calculado sobre o montante relativo ao período anterior. Assim, os juros são incorporados a cada período de capitalização, ao principal. Essa é uma diferença muito importante em relação aos juros simples. É muito comum as pessoas até dizerem que juros compostos, juros sobre juros, e que isso torna o montante muito maior. E aí, compensa, se a gente for pensar em um regime de capitalização, compensaria, claro, trabalhar com regime simples. Mas, para quem empresta, os juros compostos retorna sempre um valor maior. Continue acompanhando no quadro. A fórmula para o montante no regime de juros compostos é dada por C, que multiplica 1 mais I elevado a N. O I continua sendo taxa de juros, o N, prazo da operação financeira. E as duas unidades de tempo precisam ser iguais. E aqui eu trago da taxa equivalente em juros simples. Diferente da taxa equivalente em juros simples, que já era simples, aqui nós temos essa fórmula. 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. Ou eu posso escrever como uma raiz quadrada. A raiz com índice A de 1 mais I elevado a P menos 1. Ao longo das aulas, vamos utilizar a primeira, ela fica mais simples. O que significa o P e o que significa o A, professor? Bom, o A é o período apresentado. Então, já faça a associação do Azinho com a palavra apresentado. A de período apresentado. E o P de pedido. É o que você deseja. Taxas equivalentes são as taxas de juros fornecidas em unidades de tempo diferentes. Quando essas são aplicadas ao mesmo principal durante um mesmo prazo, produzem o mesmo montante acumulado no regime de juros compostos. E aqui eu trago período comercial. Um mês igual a 30 dias e um ano igual a 360 dias. Ah, mas tem meses que tem 31 dias, tem meses que tem 28, o ano tem 365 dias. Na matemática financeira, geralmente a gente utiliza o mês comercial, 30 dias, e o ano comercial, 360 dias. E aqui eu trago outras relações. Um ano, 6 bimestres, um ano, 4 trimestres, um ano, 3 quadrimestres, um ano tem 2 semestres, um biênio, 2 anos e um triênio, 3 anos. E essas informações são importantes quando você tiver que realizar conversão entre unidades de tempo. Vamos pensar em um exemplo para que você entenda a aplicação da fórmula agora. Então, digamos que eu tenho uma taxa de 0,1% ao dia. E eu queira essa taxa ao mês. Se fosse no regime simples, bastaria multiplicar por 30. Porém, como é composto, o processo é diferente, ele é um pouquinho mais complicado. Nós precisamos usar a fórmula 1 mais I elevado a P sobre A
menos 1. 1 mais. No lugar do i, a nossa taxa, 0,1%, é o mesmo que 0,001. Então, nós substituímos. No lugar do P, o que eu coloco? É o pedido. Nós queremos ao mês. Como o já dado era o dia, um mês possui quantos dias? 30. Então, o pedido é 30. E o apresentado é 1, porque é diário. E aí o menos 1 da fórmula. Então, é essa expressão que nós precisamos resolver. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, utilizando a calculadora científica, eu já vou até digitar essa fórmula, essa expressão, de uma vez. Então, 1 menos 0,001 elevado, 30 dividido por 1 é 30. O elevado é o circunflexo. Então, elevado a 30. Igual esse valor, e aí eu preciso subtrair 1 menos 1, aproximadamente 0,03. Então, aproximadamente esse valor. Acompanhe comigo novamente no quadro. Corrigindo aqui, faltou o maisinho. Não apareceu. Acompanhe comigo novamente na câmera de documentos. Então, de novo aqui que eu digitei o menos. 1 mais da fórmula, 0,001, fecha parênteses, elevado a 30 igual, menos 1 igual. Aproximadamente 0,0304. Vamos considerar ao longo das nossas aulas sempre 4 casas decimais. Continue acompanhando no quadro. Então, a taxa é aproximadamente 0,0304, ou, na representação percentual, 3,04%. Isso significa que 0,1% ao dia é equivalente a 3,04% ao mês. Essas taxas são equivalentes. E assim, então, nós encerramos o estudo relacionado a juros compostos e taxa equivalente em juros compostos. Vamos a uma situação problema envolvendo os juros compostos. Acompanhe comigo. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento oferecendo as seguintes condições. Compras com pagamento entre 30 e 60 dias sem entrada, sob taxas de juros compostos de 42,58% ao ano. E segunda condição, compras com entrada de 25% do valor à vista e pagamento entre 30 e 60 dias, sob taxa de juros compostos de 36,67% ao ano. O senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita a atendente que apresente o quanto ele irá pagar no prazo de 60 dias, ou seja, em 2 meses em cada situação. Colocando-se no lugar da atendente, como você resolveria esse problema usando juros compostos e taxa equivalente em juros compostos? Então, estamos diante de uma situação problema. O que precisamos fazer? Após a leitura do enunciado, volte anotando as informações mais importantes. O que é o capital, se tem entrada, se não tem, o valor da taxa de juros, em quanto tempo será feito o pagamento. Então, vamos lá, acompanhe comigo. Compras com pagamento entre 30 e 60 dias, sem entrada, sob taxa de juros compostos de 42,58% ao ano. Perceba que aqui eu já identifico que a unidade de tempo do período da taxa de juros são diferentes. Vamos deixar na mesma unidade. Para isso, no regime composto, eu utilizo essa fórmula. Anote a fórmula no seu material de estudo, anote do lado da fórmula que é no regime composto, para que você não confunda com o regime simples. Então, essa é a fórmula de conversão de unidade de tempo da taxa. A nossa taxa atual, ela é de quantos por cento?
A nossa taxa é de 42,58% ao ano. Vamos deixá-la ao mês. 42,58% é o mesmo que 0,4258. Então, eu substituo o I por esse valor. No lugar do P e do A, o que eu coloco? O P é o pedido. Eu quero ao mês, eu quero saber o valor da taxa em um mês. Então, o P vale 1. O apresentado. Se eu quero saber em um mês, a taxa já foi dada ao ano. Um ano tem quantos meses? 12. Por isso que no lugar do A nós colocamos o 12. E o menos 1 repete. Vamos realizar aqui na calculadora científica. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, já vou digitar a expressão na calculadora científica. 1 mais 0,4258, fecha parênteses, elevado ao quê? 1 dividido por 12. Então, eu vou colocar entre parênteses de novo 1 dividido por 12. Fecho parênteses, igual, obtenho esse valor, subtraio uma unidade. Aproximadamente 0,3. Então, essa é a nossa nova taxa de juros. Acompanhe comigo no quadro. Aqui eu deixo os cálculos para que você acompanhe depois. Então, a nossa taxa de juros, 0,03 ao mês, ou ainda 3%, né? Basta multiplicar aqui por 100 para termos a representação percentual. Tendo essa taxa de juros ao mês, substituímos na fórmula do montante, e lembrando que essa é a fórmula no regime composto também. Anote no seu material de estudo, no seu caderno. Então, vamos lá. O M permanece, é o que queremos descobrir. No lugar do C, 900. 1, por que 900 aqui? Lembrando, porque é o valor à vista da compra. 1 repete, já é da fórmula. O I, a nossa taxa de juros ao mês, 0,03. O N, após quanto tempo será feito o pagamento? Lembre-se que após 60 dias termina de pagar. Então, 2 meses. Estou escrevendo aqui 60 dias igual a 2 meses para lembrar que no enunciado, lá na condição, nós temos a informação de 60 dias. Aí eu mesmo, a gente converte para meses para que fique na mesma unidade de tempo da taxa. E agora resolvemos. Vamos na calculadora científica novamente. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, 900, que multiplica, abre parênteses, 1 mais 0,03, fecha parênteses, ao quadrado, elevado a 2, igual 954,81 centavos. Acompanhe comigo no quadro novamente. Então, esse é o valor a ser pago após 60 dias ou 2 meses, sem entrada, em regime de juros compostos. Vamos agora pensar na segunda condição proposta pela loja. Como nessa primeira condição nós determinamos o montante por meio da fórmula, do passo a passo e utilizando a calculadora científica, vamos fazer para a segunda condição utilizando a HP12C. Acompanhe no quadro a condição. Então, nós temos agora compras com entrada de 25% do valor à vista e pagamento entre 30 e 60 dias, sob taxa de juros compostos de 36,67% ao ano. Então, aqui, nós precisamos converter as unidades de tempo novamente. Então, veja que o I, a taxa, é de 36,67% ao ano. E o período, vamos trabalhar em meses. 2 meses. Pois são 30 e 60 dias, 2 meses completos. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Como que eu faço a conversão da taxa de juros na calculadora HP12C? Então, aqui eu vou limpar a memória, FCLX.
Então, nós digitamos 100, e aqui esse processo inicial ele é igual, ele se repete. Então, eu digito 100, CHS, PV, eu estou supondo esse valor como um valor presente. Agora, eu digito a soma de R$100, ou o valor 100, com uma taxa de juros, 36,67. Então, eu obtenho 136,67. Esse valor eu insiro no FV, no nosso valor futuro. Um ano tem quantos meses? 12. Eu quero passar de anos para meses. Como um ano tem 12 meses, então eu digito 12, a letra N, para inserir aqui no período. Eu quero a nova taxa de juros, então eu digito a letra I. Essa é a nossa nova taxa de juros, 2,6375. Ou aproximadamente 2,64. Nos cálculos, no slide, no seu material de estudo, eu considerei 2,64 aproximadamente. Agora vamos ao montante. A nossa entrada é de 25% de 900. Então, 900, enter, 25%, entrada de R$225. Se essa foi a entrada, o que será parcelado é o que resta. Então, preciso achar a diferença para 900. R$675. Então, esse valor será o parcelado. Então, vamos agora ao montante. Eu digito 675, CHS, PV, esse é o nosso valor a ser parcelado. 2,64 é a nossa nova taxa, então digito aqui no I. Período, 2, após 2 meses, 2 parcelas, então 2N. E eu quero o valor futuro, eu quero o montante. Então, o que eu digito? FV. Lembre-se, valor futuro é o mesmo que montante. R$ 711,11. Esse, então, é o nosso montante para essa situação. E aqui eu lembro novamente que fizemos utilizando a calculadora HP 12C, porém, no material de estudo, nos slides, você já possui o passo a passo para chegar nesse valor. Acompanhe novamente no quadro. Então, concluímos que após 60 dias ou 2 meses, tendo uma entrada de R$ 225, o valor a ser pago, o montante final, em regime de juros compostos, é de R$ 711,11. E assim eu encerro a resolução da situação problema, utilizando e envolvendo o conceito de séries no regime de juros compostos. Vamos estudar o conceito de séries no regime de juros compostos. Acompanhe comigo. Séries de juros compostos poderiam ter também como denominação parcelamento em juros compostos ou ainda financiamento em juros compostos. Então lembre-se, anote no seu material de estudo. Essa palavrinha série sempre estará relacionado com a ideia de parcelamento. Então, compras que envolvam parcelamento, eu recorro ao estudo das séries. A fórmula do montante em juros compostos é M igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Como estamos trabalhando com parcelamento, isolamos o C e aquilo que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Equação do primeiro grau. Obtemos, então, capital igual ao montante dividido por 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Cada parcela ou prestação são pequenos montantes nessa situação. Então, nós temos que após o primeiro período eu tenho um montante, após o segundo período um segundo montante e assim por diante. Se eu tenho ao final de cada período um montante, consequentemente eu tenho um capital. Então eu posso dizer que cada parcela, gera um novo capital. E aí eu posso escrever que o capital no primeiro período é igual ao primeiro montante dividido por 1 mais I elevado ao primeiro período.
O segundo capital é igual ao segundo montante dividido por 1 mais i elevado ao segundo período e assim por diante. Eu tenho pequenos capitais em cada um dos períodos. A soma de todos esses capitais é que me determina o valor presente, o valor atual ou o próprio capital inicial da situação a ser analisada. Posso ainda reescrever cada um desses capitais como sendo capital após o primeiro período. Montante do primeiro período dividido por 1 mais i. O capital do segundo período eu posso reescrever como montante do segundo período dividido por 1 mais i elevado ao segundo período e assim por diante. Como temos uma soma, eu posso simplificar tudo isso utilizando o símbolo da somatória. Então, o capital é igual à somatória de todos os montantes divididos por 1 mais i elevado aos respectivos períodos. E se nós tivermos uma entrada? Não muda muita coisa também. Se tivermos uma entrada, você precisa subtrair essa entrada do valor à vista. Assim, você obtém um novo capital, seu novo valor presente, e é esse valor que você deve considerar na fórmula. A somatória continua sendo a mesma. E assim, então, nós encerramos o estudo do conceito de séries no regime de juros compostos. Vamos a uma situação-problema envolvendo séries no regime de juros compostos. Acompanhe comigo no quadro. Um centro comercial resolve ampliar suas formas de pagamento, oferecendo as seguintes condições. Primeira, compra sem entrada com 2 parcelas mensais iguais, sob a taxa de juros compostos de 60,10% ao ano. Segunda condição, compras com entrada de 25% do valor à vista e 2 parcelas mensais iguais, sob taxa de juros compostos de 52,87% ao ano. O senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita à atendente que apresente o quanto ele irá pagar nos prazos extremos de cada situação. E eu deixo a pergunta. Como você resolveria esse problema usando séries de juros compostos? Identificar as informações mais importantes a partir aqui da primeira condição. Compra sem entrada, com 2 parcelas, sob a taxa de juros compostos de 60,10% ao ano. Percebam que o período está ao mês e a taxa de juros ao ano. Precisamos converter, precisamos deixar na mesma unidade de tempo. Então, começo fazendo essa conversão. A nossa taxa de juros é de 60,10% ao ano. Isso é o mesmo que 60,10 dividido por 100, ou ainda 0,6010. Então, substituí o I por esse valor. O que eu substituo no P e o que eu substituo no A? Bom, queremos passar de ao ano para ao mês. Então, o pedido 1 eu quero em 1 mês. E o que foi dado? Foi dado em 12 meses, foi dado em 1 ano. Por isso que o A eu substituo por 12. E aí o menos 1 repete porque já é da fórmula. Vamos então à resolução. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Vou digitar a expressão. Abro parênteses, 1 mais 0,6010, fecha parênteses, elevado, chapeuzinho, elevado ao quê? 1 dividido por 12, então abro parênteses, 1 dividido por 12, fecha parênteses, igual,
Obtenho esse valor, menos 1, aproximadamente 0,04. Acompanhe no quadro novamente. Então, perceba que a nossa taxa mensal é de aproximadamente 4%. Então, é essa fórmula que nós vamos utilizar na fórmula. Esse valor que nós substituiremos na fórmula. Então, a fórmula C igual à somatória do montante dividido por 1 mais I elevado ao período. O M é o que nós queremos determinar, esse é o valor da parcela. Como são duas parcelas, temos duas frações. Se fossem 3 parcelas, seriam 3 frações. 4 parcelas, 4 frações e assim por diante. Ao montarmos as frações, é importante que você perceba que, se eu quero o valor do montante, os numeradores serão sempre M, não vai mudar. E nos denominadores, a única coisa que muda é o N em cada uma das frações. Por quê? O N indica o período. Então, na primeira fração, primeiro período, na segunda fração, segundo período, na terceira fração, terceiro período e assim por diante. A taxa continua também a mesma em todas as frações. Acompanhe no quadro novamente. Então, é importante que você observe essas diferenças, essas semelhanças. Então, o M é o que queremos determinar, 1 já é da fórmula, a taxa, veja que é a mesma, 0,04, e o que muda são os expoentes. Na primeira fração é 1, de primeiro período, primeiro mês, e na segunda fração 2, de segundo mês. Tudo isso igual a 900, porque é o valor a ser parcelado. E agora nós desenvolvemos. Isolo o M, deixo o M em evidência. Então, entre parênteses, 1 sobre 1 dividido por 0,4, mais 1 dividido por 1,0816. Da onde saiu esses valores, professor? Saiu das operações dos denominadores. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Para a primeira fração, 1 mais 0,04, fecha parênteses, elevado a 1. Esse é o valor, 1,04. Para a segunda fração, abre parênteses, 1 mais 0,04, fecha parênteses, elevado a 2. 1,0816. Precisamos ainda determinar as divisões de 1 por esses valores. Então, 1 dividido por 1,04 mais 1 dividido por 1,0816. Isso é igual a aproximadamente 1,8861. Acompanhe comigo no quadro. Veja que eu já fiz direto na calculadora essas operações. Já fiz a soma das divisões. Agora, isolando o M, passamos o que está multiplicando, dividindo 900. 900 dividido por 1,8861, R$ 477,18 aproximadamente. E assim, então, nós resolvemos a primeira condição, utilizando a fórmula, utilizando a calculadora científica, fazendo o passo a passo. Vamos para a segunda condição proposta pela loja, porém agora utilizando outra ferramenta. Vamos fazer utilizando a calculadora HP12C. Será mais fácil. Acompanhe no quadro a segunda condição. Compras com a entrada de 25% do valor à vista. Qual que é o valor à vista? R$ 900. 2 parcelas mensais, então 2 vezes, sob taxa de juros de 52,87% ao ano. Vamos precisar converter a unidade de tempo da taxa novamente. E determinar, claro, a entrada a ser dada e, consequentemente, o valor a ser parcelado. Eu lembro que as operações constam no material de apoio, passo a passo, para que você desenvolva também. Estude depois com mais calma o que foi feito
nas operações, de uma linha para outra no material de estudo. Mas agora, nessa segunda condição, vamos explorar HP12C. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, lembrando que se tiver algo na memória, limpe FCLX. Vamos começar pelo valor da entrada. Então, 25% de 900. 900, Enter, 25%. Essa é a entrada, R$ 225. Eu preciso subtrair esse valor do valor à vista. Então, 900 menos. Sobram R$ 675 ainda para serem parcelados. Então, é esse valor que eu vou considerar no parcelamento. 675. Registre esse número. Vamos agora à conversão da taxa. Vou limpar a memória, FCLX. A nossa taxa é de 52,87%. Ao ano, precisamos deixar ao mês. Então, nesse processo de conversão, eu sempre começo digitando o 100, CHS, PV. É uma suposição que a gente faz para poder chegar na nova taxa. 100 mais 52,87, 152,87. Esse valor eu considero, eu suponho que seja o meu valor futuro, meu montante, meu future value, por isso no FV. A nossa taxa está ao ano. Eu quero deixá-la ao mês. Um ano tem quantos meses? 12. Então, 12N. Eu quero a taxa, digito I. A nossa nova taxa é de aproximadamente 3,60. Então, no material de estudo, eu considerei o 3,60 para a resolução. Considerei esse valor na fórmula. Então, vamos utilizar o 3,60 como a nova taxa. Agora, vamos ao valor da parcela. Se a sua calculadora estiver com a palavra begin no visor, é importante que você tire, porque na determinação da parcela, nessa situação problema, eu preciso considerar o pagamento ao final do período. Para tirar o begin, digite G8. O meu já não tem, mas o seu tiver, G8. Depois disso, digitamos 675 CHS PV. Esse é o valor a ser parcelado. 2N, porque são duas parcelas. 3,60 I, porque é a nossa nova taxa. E agora é só digitar a tecla PMT. É ela que nos fornece, que nos retorna o valor da parcela. R$ 355,83 aproximadamente. Acompanhe comigo novamente no quadro. Então, lembro que passo a passo, considerando a fórmula, também está no seu material de estudo. E a conclusão é que, se optarmos por duas parcelas mensais sem entrada, o valor de cada parcela será de R$ 477,18. Porém, se optarmos por duas parcelas, pagaremos uma entrada de R$ 225 e cada parcela terá o valor de R$ 355,82. Então, considerando o conceito de série no regime composto, é que nós resolvemos a situação problema. Vamos a uma interação, na qual eu deixo uma questão para que você tente resolver e encaminhe as suas contribuições. Acompanhe comigo no quadro. Uma pessoa realiza uma compra pagando uma entrada de R$ 200 e o restante deverá ser pago após 2 meses, sob o valor de R$ 630. Valor que foi calculado sob uma taxa de juros compostos de 30% ao ano. Determine o valor à vista da compra. Então, vou deixar um momento para que você reflita sobre essa questão e encaminhe as suas contribuições. Logo, eu retorno para a correção.
Eu recebi aqui uma contribuição lá do Polo de Minas Gerais. Obrigado pela contribuição. Chegou ao valor de R$ 803. É aproximadamente esse valor mesmo. Vamos à correção? Acompanhe comigo no quadro. Então, nós temos que houve um pagamento, uma entrada de R$ 200 e o restante foi pago em 2 meses, valor de R$ 630, uma taxa de 30% ao ano. Vamos resolver utilizando a calculadora HP. Acompanhe comigo. Então, fazemos FCLX para limpar a memória. A conversão da nossa taxa, após convertermos a taxa, nós chegaremos ao valor aproximado de 4,47%. Isso para deixarmos ao bimestre. Como estamos trabalhando com pagamento após 2 meses, eu já vou considerar isso como um bimestre. Por isso, eu deixo a taxa ao bimestre também. Então, trabalhando com bimestre, aí eu já considero o período também como sendo apenas um. Pagamento após um bimestre. Acompanhe na câmera de documentos novamente. Então, aqui nós temos a taxa de 4,47%. Já converti para deixar ao bimestre. Então, isso é o I. Nós temos que 630 é o valor de cada parcela. Então, eu digito PMT. Já é a parcela. O período, após quanto tempo? Após um bimestre. Então, 1N. E o que eu quero saber? O valor que foi parcelado. Digito, então, o PV. R$ 603,05 aproximadamente. Acompanhe no quadro novamente. Então, lembrando que aqui eu estou considerando um bimestre. Converti a taxa para deixar ao bimestre 4,47%. Obtivemos, então, o valor de R$ 603,05 aproximadamente. Porém, houve uma entrada de R$ 200. Então, nós somamos com R$ 200 e encontramos aproximadamente R$ 803,05 aproximadamente. E assim resolvemos, então, a questão proposta na interação. Quais foram os conceitos estudados na aula de hoje? Acompanhe comigo. Então, estudamos juros simples e taxa equivalente, séries de juros simples, juros compostos e taxa equivalente, séries de juros compostos. É importante que você anote no seu material de estudo a fórmula dos juros simples e a fórmula dos juros compostos, dos montantes. As fórmulas são diferentes. O modo de determinar a taxa equivalente também é diferente. Anote essas informações. Quando tratamos de séries, estamos falando de compras com parcelamentos. E assim, então, nós encerramos a nossa aula. Eu agradeço a sua participação e até a próxima.